Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, pra quem não se lembra de mim, e sou eu que vou fazer essa aula com vocês hoje. Então já peguem a Bíblia em ação de vocês e abram na página 446, que é por aqui que a gente vai começar. Mas antes, abaixem suas cabeças pra gente fazer uma oração. Deus Pai, muito obrigada por mais uma aula, Senhor. Obrigada por estar nos guiando durante todo esse ano, no estudo sobre a Tua Palavra, sobre a Tua mensagem. E eu te peço, Senhor, que o Senhor mantenha nossas mentes abertas para receber a Ti, para que o Senhor fale com a gente através do Teu livro, Pai, da Tua mensagem. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando muito entendimento, Pai, para que a gente consiga aplicar no dia a dia tudo que a gente estuda sobre a Tua história. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como eu já falei para vocês, na página 446, o título da nossa aula hoje é O Rei Justo e o Profeta Relutante. Ela é baseada em 2 Reis, capítulo 22 e 23, 2 Crônicas, 34 e 35 e o primeiro capítulo de Jeremias. Vamos ler juntos, então. Josias se torna o rei de Judá quando tem apenas 8 anos de idade. O sumo sacerdote Ilquias o educa, ensinando o jovem rei a permanecer fiel a Deus. Sua fé e justiça são como as do jovem Davi. Mas Deus não está apenas levantando um rei justo, ele está também levantando um profeta relutante. 13 anos depois, Deus fala a um jovem chamado Jeremias. Antes de formá-lo no útero, eu o conhecia. Eu o separei para ser profeta às nações. Mas eu sou apenas uma criança. Ninguém me ouvirá. O que você vê? Invasores descendo do norte para destruir Judá. Mas se eu contar ao povo, alguém acreditará em mim? Não, eles terão medo de você e tentarão matá-lo. Mas não tema, pois eu estou com você. Durante a juventude de Josias e Jeremias, Zofanias profetiza sobre o dia do Senhor, quando Deus punirá todas as nações que lhe desobedecem. Mas, para aqueles que são fiéis, o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é o Salvador poderoso. Ele se alegrará sobre vocês. Ele lhes consolará com o seu amor. Ele cantará de alegria sobre vocês. O jovem Josias governa Judá com firmeza e com justiça, e um dia ele decide. Faz décadas que meu bisavô Ezequias reparou o templo. Os muros estão em ruínas. Quero repará-los imediatamente. Trabalhadores começam imediatamente, e ao limpar o entulho, o sumo sacerdote Ilquias nota. Parem! O que é aquele objeto atrás daquelas pedras? Quando Ilquias abre o rolo antigo, ele imediatamente percebe. Louvem a Deus! É a Torá, há muito tempo perdida, o livro da lei que Deus deu a Moisés. Mas, ao ler o rolo, para o rei Josias, a alegria de Ilquias se torna um desespero. As leis de Deus são claramente descritas, bem como a punição para qualquer um que desobedecê-las. Então Judá está perdido. Nós transgredimos as leis de Deus muitas vezes. Eu não tinha ideia. Podemos simplesmente fingir que não encontramos este rolo? Não, não podemos ignorar a palavra de Deus. Josias fica tão angustiado que rapidamente envia oficiais de alta patente até a profetisa Uda. Há alguma coisa que possa ser feita? Eis o que Deus diz. Porque Judá me desobedeceu, será destruído. Mas, porque o coração de Josias é humilde diante do Senhor, a destruição não acontecerá enquanto Josias for rei. Esperando obter o perdão de Deus para sua nação, Josias leu o rolo das leis divinas ao povo. Ele pede que eles se comprometam em seguir os mandamentos de Deus e reestabelece a celebração da Páscoa. Ela nos faz lembrar de como Deus libertou nossos ancestrais da escravidão no Egito. Só fazendo um parênteses, eu acho que talvez vocês... De qualquer forma, nossa aula acaba por aqui. A gente vai só até a 448, mas fazendo um parênteses. Aqui no finalzinho, ele fala sobre o que a Páscoa faz eles lembrarem, né? E fala que é sobre como Deus libertou os ancestrais deles, né? Na escravidão do Egito. Naquela passagem do Egito a Canaã. Lembra lá com Moisés e tudo mais. Hoje em dia, a gente já não comemora a Páscoa por isso, né? A gente comemora a Páscoa por conta de Jesus, a ressurreição de Jesus, enfim. De qualquer forma, é sobre a liberdade que Deus nos deu, né? Aqui era sobre os antepassados serem livres, na época que eles eram escravos, e a gente é sobre a nossa liberdade, a garantia da vida eterna, enfim, sobre Jesus.
Mas enfim, comentando sobre a aula de hoje, eu acho importante a gente separar a aula em 2 momentos. O primeiro é sobre Jeremias e o outro é sobre Josias, né? Jeremias é um profeta muito importante para Judá. E aqui e pra gente também, né? E aqui nesse momento é o momento em que Deus faz contato com Jeremias e que deixa claro para ele que ele será um importante profeta para a cidade que ele vivia e para o país, né? E quanto a Josias, vocês se lembram que a gente está passando por um período aqui na história que tanto Israel quanto Judá são governados por reis e depois de Davi, de Salomão, a gente teve reis que fizeram coisas que Deus não queria que eles fizessem, né? Que não respeitaram a Bíblia, a palavra de Deus. E Josias, não. Josias é um rei que não tá fazendo as coisas erradas, né? Ele tá sendo orientado por Deus e tá fazendo as coisas certas e decidiu consertar o templo que foi feito lá com Salomão. E aí, nessa construção, ele vai lá e encontra a Torá, que é o livro de lei que Deus deu a Moisés naquela travessia, novamente, do Egito a Canaã. E aí eles percebem que eles não estavam seguindo, né, a lei, porque eles tinham perdido a Torá, eles não estavam se baseando nela, e percebem que por conta disso eles fizeram coisas bem ruins e que desagradavam a Deus. E eu acho muito interessante quando falam assim: podemos simplesmente fingir que não encontramos este rolo? E aí eu acho que é Josias, eu acho que é o rei Josias. Ele vai lá e fala: não podemos ignorar a palavra de Deus. E isso aqui servia para aquela época e serve para hoje, para amanhã, para sempre, né? Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, a gente ouvir o que está sendo passado pra gente por aqui e aplicar sempre na nossa vivência, né? E pensando na importância da palavra de Deus, eu trouxe 2 versículos para a gente ler que fala justamente sobre isso, o quão importante é a mensagem que Deus deixou pra gente na Bíblia. A primeira é sobre, assim, a gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus, né? Então, o primeiro versículo que eu vou ler para vocês, ele fala sobre isso. Ele tá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou ler para vocês. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou ler mais uma vez. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. E o segundo versículo que eu vou ler para vocês está em Salmos, o Salmo 119, versículo ao 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vou ler mais uma vez, Salmo 119, versículo ao 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu separei esses 2 porque a gente precisa se lembrar que a palavra de Deus, ela é válida para todo o nosso ensinamento, para todas as nossas condutas, e que ela é de suma importância, assim, pra gente seguir, né? Pra gente caminhar dia a dia. Por isso que é tão importante nós termos as nossas aulas, nós lermos a Bíblia, né? Enfim, é muito importante a gente estar sempre baseado aí no que Deus deixou pra gente, por escrito. Bom, pessoal, é isso. Eu quero só fazer um complementinho sobre Jeremias, trazendo um pouquinho mais pra gente, né? Aqui para Jeremias, ele fala no versículo... Deixa eu só confirmar o número do versículo. É o versículo 5, do capítulo 1 mesmo. Fala assim: o Senhor Deus está dizendo para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Vou ler mais uma vez o que Deus diz para Jeremias. Antes de seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações.
Por que eu separei essa partezinha para vocês? Ele também fala aqui no livro, né? Que ele também tem essa fala aqui na Bíblia de vocês. E por que eu quis separar essa fala? Porque apesar de aqui ele tá direcionando especificamente para Jeremias e falando que a vida do Jeremias vai ser sobre ser um profeta, Deus também deixa pra gente em outros versículos o ensinamento, né? De que ele também escolheu cada um de nós ainda no ventre das nossas mães. Que nós temos um plano feito por ele desde muito cedo, desde antes de virmos ao mundo. E eu quis separar esse pedacinho só para lembrar vocês disso. Que antes do nosso nascimento, quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, Deus nos escolheu e separou um plano pra gente, né? Nós somos cuidados desde muito antes da gente estar aqui. Enfim, pessoal, é isso. Essa é a aula de hoje sobre Jeremias, sobre Josias, sobre a palavra de Deus, sobre os planos que ele tem pra gente. E eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido falar com vocês, né? A aula foi curtinha, mas o que importa é o ensinamento. Boa semana para todos vocês, espero que na semana que vem vocês acompanhem as aulas, continuem aí firmes, porque é muito importante, como a gente viu, saber sobre a palavra de Deus, né? Entender o que ele quer para nós. E bom, é isso, pessoal. Um beijo, que Deus abençoe muito a semana de vocês, a família de cada um de vocês. Fiquem bem. Tchau!